Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Essa é mais uma aula gratuita do nosso curso para a obtenção da certificação LPI Prova 101.500. Esse curso recebe aulas de segunda e quarta-feira, então segunda e quarta-feira tem aula nova aqui para você. O ideal é você fazer o curso pelo Google Classroom, que é o que eu estou apresentando aqui atrás. O Google Classroom permite que você acesse o conteúdo, tem chat no Discord, você tem material complementar, você tem simulados, você pode fazer feedback com as outras pessoas e se você estiver fazendo o curso por aqui, quando nós terminarmos aí de subir todo o conteúdo, você vai receber um certificado. O curso é gratuito, mas existe uma opção premium que você, entrando em contato comigo, eu consigo liberar todo o conteúdo para você de uma vez. Muito legal, você vai ver que a qualidade do curso está excelente. Então, vamos assistir mais essa aula, vamos que vamos, boa videoaula para vocês. E para quem ainda não está aí no Google Classroom e quer ver as outras aulas nessa sequência aqui pelo Classroom, eu vou deixar aqui na descrição o link do Google Classroom e também o código. Quando você acessa o site do Google Classroom e faz login, você precisa de um código para acessar a turma. Eu vou deixar o código aqui na descrição. E aí você vai ter acesso a esse ambiente aqui, beleza? Que clicando aqui você já vai acessando os conteúdos, tem comentários, é muito bacana. Vem para o Google Classroom que você vai ver que você vai estudar bem, de uma forma bem mais organizada e ainda tem a possibilidade de você estudar pelo celular, porque o Google Classroom tem app para dispositivo móvel. Vamos que vamos. Muito bem, pessoal. Dando sequência aqui, vamos para o tópico 103.2, que é relacionado a arquivos de texto. Então, o primeiro comando que nós vamos ver aqui é o comando cat, que a gente até viu um pouco na última aula, que ele permite você ver um conteúdo de um texto. Por exemplo, etc cat espaço barra etc paswd. Vamos visualizar esse arquivo. Esse arquivo contém informações, tá? Ele contém informações sobre todos os usuários do nosso sistema Linux. Se você reparar na primeira linha que sai ali em cima, mostra o usuário root, né? Então está mostrando ali informação sobre o usuário root, mostra algumas informações que nós vamos aprender um pouco mais à frente. E mais abaixo aqui eu tenho ali o Juliano. Se você tem um usuário instalado na sua máquina, vai mostrar o nome do seu usuário aí também. Esses outros usuários que estão mostrando aí, como Bing, Sync, Games, Mail, são usuários que eles não fazem login, você não faz acesso com eles, mas são usuários do sistema operacional. O sistema operacional tem esses usuários reservados para uma determinada aplicação do próprio sistema, ok? Mas não é por enquanto o foco discutir sobre usuários aqui, e sim conhecer o comando cat. Então quando eu digito cat barra etc paswd, eu estou lendo esse arquivo de texto. Ele lê arquivo de texto puro, texto escrito no Linux aí, ou um bloco de notas, por exemplo, sem codificação. Ele não vai ler, por exemplo, um texto feito no LibreOffice, no Word, porque tem codificação ali, tá? Ele só lê texto puro. Então, por exemplo, a opção cat espaço "-n" e o nome do arquivo, vamos usar o mesmo arquivo, ele vai mostrar como saída para você o conteúdo do arquivo, só que ele mostra o número das linhas na frente. A opção "-n" vai mostrar o número da linha. Então, lá, linha 1 tem o root ali, a linha do root, na linha 25 tem a minha informação. Então, isso é útil quando você vai falar para alguém, olha, dá uma olhada nesse arquivo na linha 25, que tem lá o usuário Juliano, que tem um erro nesse arquivo de configuração. Então, é útil você usar a opção "-n" para ver o número das linhas. Muito bem. Se você quiser ver as linhas, mas ignorar linhas vazias, porque em muitos casos vai ter linha vazia e o "-n" vai contar essas linhas vazias também. Você pode usar a opção cat-b, mais o nome do arquivo. Nesse caso ele conta as linhas, só que ele ignora linhas vazias. Eu acho que o cat-n e o b deu o mesmo resultado nesse arquivo, porque não tem linha com espaço aqui. Todas as linhas estão preenchidas. A gente pode chamar também com cat "-help",
Eu falo menos, mas é hífen seria a palavra correta, né? E ele me traz um help, uma ajuda rápida aí sobre o comando cat. Beleza? Então o primeiro comandinho que a gente viu aí, o comando cat sobre esse tópico. Outro comando que nós temos é o comando head para ver o cabeçalho de um arquivo. Então você digita lá o comando head etc/paswd. Então ele traz o comando head as 10 primeiras linhas do arquivo, ele não mostra o arquivo inteiro, só o cabeçalho do arquivo, que é as 10 primeiras linhas. Mas você pode definir também quantas linhas você quer ver. Para isso você digita o comando head, espaço -n e o número de linhas. Por exemplo, eu quero ver só as 5 primeiras linhas. E aí eu coloco lá o nome do arquivo, etc/paswd. E aí ele mostrou somente as 5 primeiras linhas. Eu vou dar um clear aqui na tela para a gente ver melhor aqui. Head, n, quero ver as 3 primeiras linhas do arquivo etc/paswd. Então ele me retorna as suas 3 primeiras linhas. Eu posso definir quantas linhas eu quero ver. Outro comando que tem é agora para ver o head, ver o cabeçalho, a gente tem um comando para ver o rodapé do arquivo, ou seja, só as últimas 10 linhas. Para isso é o comando tail. Tail /etc/paswd mostrou as últimas 10 linhas desse arquivo. E claro, você também pode definir quantas linhas você quer ver usando a opção "-n", colocando 2, por exemplo, o nome do arquivo, ele só trouxe as 2 últimas linhas. Outro comando interessante do tail que é muito utilizado é a opção "-f". Ela é utilizada para ver log. Por exemplo, se a gente digitar aqui tail "-f" /var, que é um diretório que armazena log, var log, tá? Log do sistema. O arquivo out.log é o arquivo que mantém informação de todo mundo que está entrando no sistema fazendo login, tanto usuários locais como remoto. Então a gente tem essa informação aí. Quando eu coloco o comando tail "-f", ele não vai sair do arquivo, o arquivo vai ficar preso e ele vai ficar lendo em tempo real as informações. Se a gente ver aqui nas últimas linhas, no meu caso ali, a terceira linha de baixo para cima, está mostrando que eu fiz um new session, tá vendo? Com o usuário root. Eu me loguei, né, nessa nova sessão com o usuário root. E ele fala aqui que o root, a última linha ali, ó, root login, root está logado no dev TTY1. O que é esse TTY? É o terminal virtual. No Linux, nós podemos alternar vários terminais através da tecla Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F3, Ctrl Alt F4 até o F6. Do F1 ao F6, as distribuições deixam para terminais em modo de comando. E o F7 normalmente é destinado à interface gráfica. No nosso caso, a gente não tem interface gráfica, então não vai ter o F7. No caso aqui do VirtualBox, o Ctrl Alt fica desabilitado, porque você poderia restartar a sua própria máquina. E ao invés do Ctrl Alt, que seria aí do lado esquerdo, Ctrl Alt e tal, você pode usar só o Ctrl do lado direito, vai ter a mesma função. Se a gente apertar o Ctrl do lado direito F2, ó, muda para o TTY2, mostra, e lá em cima tá falando, ó, Debian TTY2, Ctrl Alt F3, TTY3, 4, 5, 6, tá? O 7 eu não tenho porque seria interface gráfica. Vou voltar lá para o 1, que é o que eu tô logado. Então eu vou aqui no 2 e vou me logar no 2 com o meu usuário root, ó, root, coloquei a senha. Agora eu vou lá no TTY1, que está o meu log aberto. Vai ver que ele está dando a mensagem de log, ó. Ele mostrou para mim, ó, Debian, numa nova sessão, né? E ele mostra embaixo, ó, foi feito um login com root no dev TTY2, ou seja, no terminal 2 ali, eu tenho alguém que se logou como root. Eu vou voltar lá, Ctrl F2, vou dar um exit para sair, ó, não está feito mais o login. Vou voltar lá no 1 e ele fala lá, sessão 3, ó, penúltima linha, sessão 3, logout, né, logadd out, e removido sessão 3, ou seja, a pessoa fez um logout. Então aqui a gente consegue controlar todo mundo que faz acesso na máquina através do comando tail "-f. Para cancelar isso eu aperto Ctrl C, tecla Ctrl C sai dessa tela do tail que estava vendo o log. Então tail "-f é para manter o log ativo ali, tá? O comando tail é na verdade para ver as últimas 10 linhas, a opção "-f que mantém o arquivo e é essencial e é o comando que todo mundo utiliza para ver log. Beleza. O comando less, ele faz uma paginação de um arquivo, por exemplo, o etc/paswd. A gente não vai sentir tanto, por quê? Porque é pouco esse arquivo. Com a tecla Enter vai
indo a linha por linha, né? E a tecla Q cancela a saída. Só que como esse comando já deu para ver tudo na tela direto, a gente não sentiu tanto ele paginando. Mas a gente viu isso quando a gente utilizou o comando set, colocou o pipeless na aula passada. E aí foi paginando, ó, dando enter para paginar, né? E aí o que ele para. Muito bem. Ver a quantidade de linhas, caracteres e palavras de um arquivo. Existe o comando WC, eu brinco com o comando banheiro, né? Se a gente coloca aqui etc passwd, ele traz um resultado ali. Por exemplo, a gente pode ver 26, no meu caso 39.407. Que significa o quê? São 26 linhas nesse arquivo, 39 palavras e 1.407 caracteres. Se eu quiser ver somente o número de linhas, eu posso usar o WC-L etc passwd, 26 linhas. WC-C vai ver só os caracteres, 1.407 caracteres. E WC-W vai ver só as palavras, que nesse caso words, né? Palavras. Então é uma opção que a gente tem aí. A gente tem um outro comando que é para visualizar o arquivo de modo ordenado, em ordem alfabética, que é o comando sort. Sort/etc passwd vai mostrar a saída do comando passwd de forma organizada. Começou lá no underline, que seria o A, né? B e o root está lá no final, ó, né? Ali no meio, ali, o root. Ó. Então organizou em ordem alfabética. Isso não está modificando o arquivo de maneira nenhuma. A gente só está... É um modo de ver, de tratar esse arquivo. Em nenhum momento nós estamos reescrevendo esse arquivo, tá? Então, esses comandos que nós estamos vendo é só comando de visualização para um arquivo. Se a gente quiser ver, ordenar, mas de forma reversa, a gente pode usar o comando sort-r. Nesse caso, ele vai ser reverso. Agora, ele pegou o que começa com W, está lá no final, e o que começa com A foi lá para o começo. Ele ordenou de forma reversa. Ver entradas únicas em um arquivo. A gente pode usar o comando unique, por exemplo, /etc passwd, para ver, se retornar entradas únicas, se tivesse repetição. Por exemplo, se o Juliano tivesse outro Juliano ali, só ia mostrar um, não ia mostrar saídas com vários, tá? Então o comando unique serve para isso. Por exemplo, eu vou entrar aqui no cd/tmp, que é um diretório temporário. E aí nós vamos criar o nosso primeiro texto aqui, utilizando um editorzinho simples que vem no Debian chamado Nano. Nós vamos abrir um arquivo nano aqui dentro do TMP chamado nomes.txt. Então você vai digitar isso daqui, ó, nano espaço nome.txt dentro do diretório TMP. Bom, abriu aqui o editor. E aí eu vou digitar aqui Juliano, embaixo Maria, embaixo Joaquim, embaixo eu vou digitar Juliano de novo. Eu vou digitar Maria, vou digitar Juliano de novo, vou digitar Maria de novo. E agora, como que eu gravo aqui nesse editor nano? É com a tecla Ctrl+O. Ctrl+O grava. Olha lá, ele fala qual é o nome do arquivo. É esse nome do arquivo mesmo, nomes.txt, eu vou dar Enter. E como que sai daí? Eu uso Ctrl+X. Ctrl+X sai do arquivo. Ctrl+O salva e Ctrl+X sai do editor nano. Se a gente der um cat agora, nomes.txt, vai ver o nosso arquivo ali, ó, Juliano, Joaquim, Juliano, Juliano e tal. Se a gente digitar o comando unique nomes.txt, ele organizou ali, mas vamos fazer o seguinte, vamos digitar unique-c nomes.txt. Tá colocando ali, ó, que tem um Juliano, tem que tá em ordem, tá? Desculpa, pessoal. Vamos entrar de novo aqui, ó, com nano nomes.txt, tem que estar aqui, ó, seguindo em ordem, ó. Embaixo aqui, ó, Juliano, embaixo Juliano. Agora aqui, ó, se não tiver em ordem, ele não vai organizar, ó. Joaquim, Maria, Maria. Pronto. Salvar, sair. Ctrl+O salva, Ctrl+X sai. Agora vamos digitar lá unique nomes.txt.
olha que ele só mostrou Juliano, Joaquim e Maria. E se a gente digitar unique-c nomes.txt, ele fala que tem 3 Juliano, 2 Joaquim e 2 Maria. Por quê? Porque tem que estar em ordem, tá? Ele retorna, mas tem que estar em ordem. Era isso que eu queria demonstrar para vocês. Muito bem. A gente poderia fazer também o seguinte, fazer o comando sort nomes.txt, para quê? Para que ele colocar em ordem alfabética, colocar aqui um pipe, que aí ele vai pegar essa saída em ordem alfabética e também rodar um unique-c. Ele vai pegar essa saída e vai contar quantas vezes tem cada um. Então, olha lá, ele colocou em ordem alfabética Joaquim, Juliano, Maria e está me mostrando quantos tem em cada um. Tem 2 Joaquim, tem 3 Julianos, 2 Marias e tem uma linha vazia. Então, o pipe, aquela barrinha em pé, faz o seguinte, ó, o que sair desse primeiro comando que está aqui do lado esquerdo, eu quero que entre como argumento nesse segundo comando que eu coloco do lado direito. Então, o sort nomes.txt está organizando, colocando Joaquim na frente, Juliano e Maria. E o unique-c está colocando o quê? Os números ali na frente. Ele está pegando essa saída e incrementando com os números na frente. Mas não se preocupa muito isso com a questão do pipe não, que isso a gente vai pegar mais à frente, é questão de treinar um pouquinho, tá? Na certificação, eu preciso saber do comando unique, que ele organiza, e do comando sort, tá? Por enquanto aqui, os comandos que a gente precisa prestar mais atenção para a certificação. A certificação também cobra sobre o comando expand. O expand, ele troca tabulação por espaço. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo, a gente não vai sentir essa diferença. Eu vou criar aqui com o Nano um arquivo chamado espaço.txt. E eu vou digitar aqui Juliano. E aí eu vou dar uns 4, 5 tabs aqui e vou colocar aqui em espaço. Vou salvar com Ctrl O, vou sair com Ctrl X. Beleza. Vou dar um cat aqui, espaço. Tá lá, né? Com o espaço que eu dei com tab. O comando expand, se eu coloco espaço.txt, a gente não sentiu diferença nenhuma. Só que ele, dentro da codificação, ele mudou essa tabulação por espaço. Então, isso na questão da codificação. Só que a gente não sentiu diferença, claro, porque espaço, tabulação vai mostrar ali pra gente como dando espaço. Beleza? O comando unexpand, ele verifica quando tem 8 espaços e transforma em um tab. Então, por exemplo, a gente abrir de novo lá o espaços. Eu vou pegar aqui na linha de baixo, vou colocar Juliano. Então, eu vou dar espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou colocar aqui, eu coloquei até um pouquinho mais ali. Então, ele vai fazer o seguinte, o comando unexpand, colocar aqui espaço.txt, toda vez que tiver 8 espaços, ele vai colocar uma codificação de um tab, usar como tabulação. Muito bem. Se a gente quiser mudar a cada 2 espaços, ele colocar como uma tabulação, a gente pode usar o comando unexpand -t 2 e o nome do arquivo lá, espaço.txt. Então, a cada 2 espaços, ele coloca uma tabulação, tá? Muito bem, pode ver que agora mudou, o teste já está um pouco mais longe do que se a gente usar como o espaço, o teste está perto, por quê? A tabulação é maior, né? Então ali, ó, a cada 2 a gente deu 9 espaços, então ele deu 3 tabs ali, por exemplo, 2, 4, 6, 8, né? Deu 4 tabs. Então já mudou a saída ali, ficou maior. Muito bem. Comando OD. O comando OD mais esse arquivo espaço.txt, ele vai mostrar esse arquivo no formato octal. Se a gente ver aqui o mando OD, ele tem outras saídas aqui. Vamos ver aqui outras saídas que a gente pode utilizar. OD-X, ele mostra em hexadecimal. Tá? Então tem outras saídas aí que a gente pode usar. Bom, próximo comando que a gente vai falar é o comando paste e o comando join, que é unir arquivos. Primeiro a gente vai criar um arquivo aqui, ó, nano, chamado alunos.txt.
Em alunos.txt eu vou colocar aqui 1, Maria 2, Joaquim 3, Antônio 4, Rafael 5, Lucas 6, Aline. Beleza, vou salvar, Ctrl O, vou sair Ctrl X. E agora eu vou criar aqui com nano, espaço, vou chamar de notas.txt. E aí eu vou colocar aqui 1, 10, 2, 5, 3, 4,6, 4, 9, 5, 10, 6, 3. Vou salvar, vou sair. E aí eu tenho dois arquivos, eu tenho o nome e notas. E aí eu vou usar o comando join. Join alunos.txt espaço notas.txt. O que ele fez na saída? Ele uniu os dois arquivos que têm um índice comum. Qual era o índice comum? A linha lá, 1, 2, 3 que a gente colocou na frente. Então, ó, 1, Maria tem nota 10, 2, Joaquim tem nota 5. Outro comando que existe para unir arquivos é o comando paste. Só que o comando paste ele não vai tirar o índice comum, ele vai só unir os dois arquivos. Então olha como ficou a saída. 1, Maria, 1, que tinha 1 lá dentro, 10. 2, Joaquim, 2, 5. Então ele pega só une, ele não olha o índice comum. Já o comando join, um pouco mais inteligente nessa questão, ele vai ver, olha, tem um 1 aqui, tem um 2, tem um 3, nesse outro arquivo também, tem 1, 2, 3. Então eu vou organizar e colocar de forma organizada para vocês. Outro comando que nós temos é o comando split, que serve para dividir um arquivo. Então, por exemplo, o arquivo que a gente viu, etc passwd, ele é um arquivo lá bem grandinho, né? etc passwd. Então, o que a gente vai fazer? Vai digitar o comando split -l3 /etc passwd. Quando eu der um ls aqui no meu tmp, eu vou ver que eu tenho vários arquivos ali, ó, XAA, XAB, XAC, XAD. Se eu dar um cat dentro desse XAA, que é o padrão que ele vem, ó, mostrou 3 linhas. Se eu dar o cat no XAB, mostrou mais 3 linhas. Então o comando split ele corta o arquivo com a quantidade de linhas que a gente quer. Então eu coloquei para cortar -l de linhas, 3 linhas. A cada 3 linhas corta o arquivo, está gerando um novo arquivo. Então ele gerou esse arquivo gigante aqui, ó, com XAA, XAB, XAC, XAD. Cada arquivo com 3 linhas dentro. Ok? Então é isso que faz o comando split. Apagar e substituir um caractere. A gente pode utilizar o comando cat, por exemplo, /etc passwd, colocar o pipe, tá? E usar o comando tr. O comando tr só funciona com o pipe. Então a gente quer pegar essa saída que vai sair do cat /etc passwd, que é o arquivo que mostra os usuários, e a gente vai fazer o seguinte: tudo que tiver escrito lá dentro de A a Z em minúsculo, a gente vai colocar de A a Z em maiúsculo a saída. Então olha como que ficou a saída, ó, tudo em maiúsculo. E o contrário também, se esse arquivo tivesse tudo em maiúsculo, a gente poderia colocar a saída de A a Z em maiúsculo para A a Z minúsculo, tá? No caso já estava em minúsculo, então a gente não vai notar essa diferença. Outra coisa que a gente poderia fazer é alterar todas as letras, né? Por exemplo, lá dentro eu tenho Juliano, então eu vou fazer cat /etc passwd. Eu quero alterar a palavra Juliano, vou colocar um tr, Juliano. Eu vou alterar para grubelido, tem que ter a mesma quantidade de caracteres a palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai aparecer muito correto, não. Então, olha lá, apareceu só grubeli, né? Tem que ter o mesmo número de caracteres. Faltou o lo ali. Só que ele alterou Juliano na saída para o grubeli, tá? Tem que ter a mesma quantidade de caracteres para ele alterar. E se eu quero excluir uma informação na saída, eu coloco o tr -d Juliano. Então o mesmo comando, só que tr -d Juliano. Ele saiu, só que ele excluiu a linha Juliano. Vamos excluir a linha root aqui, ó. Vale lembrar lá, excluiu a linha root. Eu não estou vendo a linha root ali. Vale lembrar, pessoal, que isso eu não estou mexendo no arquivo de forma nenhuma. Eu não estou alterando o arquivo. Eu só estou vendo a forma que vai sair essa informação para mim. Ok? De maneira nenhuma eu estou alterando lá como vai ficar no arquivo. Formatar uma saída de texto.
Então, quando temos linhas muito longas em um texto, a gente pode reduzir a quantidade de caracteres usando o comando FMT. O FMT usa por padrão 75 caracteres. Então, se eu digitar aqui FMT/etc PASWD, ele vai me mostrar até 75 caracteres por linha. Eu posso mudar isso, por exemplo, FMT, deixa eu dar um clear aqui. Posso colocar FMT-W e colocar que eu quero a cada 10 palavras aí, ele quebre para mim. A cada 10 caracteres ele quebra para mim. Então lá, ele foi quebrando. Ele a cada 10 palavras, né? Então ele está quebrando para mim. Preparar um arquivo para a impressão. A gente pode usar o comando PR para preparar um arquivo para impressão. Usando PR, por exemplo, etc PASWD, esse arquivo fica preparado para uma impressão. Se eu dar um Shift Page A para cima, eu vejo lá a data, a hora, o nome do arquivo e a página que eu estou. Então, ele está preparando esse arquivo para uma impressão. Muito bem, pessoal, lá no comando FMT eu falei que seria a quantidade de caracteres, mas na verdade é a quantidade de colunas na tela, que ele vai demonstrar com colunas na tela. Quanto menor for, quanto maior for aqui o número, por exemplo, vamos colocar aqui 30. Então ele é menos W, tá? FMT menos W. Ele quebra mais, tá? É o número de colunas na tela. Muito bem, mas continuando aqui o PR prepara para impressão. Então se a gente vê o PR/etc PASWD, ficou ali preparado. Ficou preparado para imprimir, né? Shift Page Up, olha lá, que ele mostrou a data, o arquivo e a página. Esse cabeçalho de impressão a gente pode mudar usando o comando PR-H. Então vou colocar entre aspas aqui, ó, curso, professor Juliano Ramos, e o nome do arquivo, /etc PASWD. Então se a gente der um Shift aqui lá em cima, mostra a data, curso professor Juliano Ramos, a página 1, página 2, assim por diante, ele prepara isso para a impressão. Muito bem, outro comando que a gente tem aqui, ainda falando nesse tópico, é o comando sed. O comando sed a gente usa para substituir, deletar um conteúdo da informação que vai vir e para expressão regular. Para a certificação a gente precisa saber o básico sobre isso. Então o comando sed, por exemplo, entre aspas simples aqui, eu vou colocar S Juliano, eu vou trocar por Grubelilo, tá? No arquivo etc PASWD. Então olha, a palavra Juliano agora ele trocou por Grubelilo. Agora não importa a quantidade de caractere. Olha que ele trocou direito a palavra, né? Juliano foi por Grubelilo, a minha penúltima linha ali. Então, diferente do último comando que a gente tinha feito para trocar a palavra, aqui não importa o tamanho, ele sempre vai trocar, tá? Outra forma que a gente pode substituir tudo, porque ali ele só vai pegar a primeira ocorrência que for Juliano e vai trocar por Grubelilo. Se eu tiver vários Julianos ali dentro, eu posso usar o mesmo comando, só que na frente aqui de Grubelilo eu coloco G de global, ou seja, todos os Julianos que ele encontrar, ele vai trocar por Grubelilo. A gente pode deletar uma linha utilizando, por exemplo, o sed, colocar aqui entre aspas simples, a linha que a gente quer deletar. Por exemplo, eu vou deletar a linha 3 e 5 da saída. Então eu dou um espaço "-d" de delete e o arquivo. Então a linha 3 e 5 não está me mostrando aqui nesse arquivo. Beleza? Outra maneira de eu fazer isso com o "-d" é deletar a linha que aparece uma determinada palavra. Por exemplo, sed, eu vou colocar aqui a barra, sempre que aparecer Juliano, então eu quero o D para deletar do arquivo /etc PASWD.
Eu coloquei ser aqui, né? Ser não, sede. Então, olha lá, a linha que tinha Juliano, ela não foi mostrada, foi deletada essa linha. E por fim, o último comando é recortar partes de um texto, o comando cut. Então, eu quero que mostre os primeiros 3 caracteres de um arquivo. Coloco cut C, os caracteres 1, 2 e 3 do arquivo. Vamos pegar aquele arquivo que a gente tem aqui, nomes.txt. Olha lá, saiu Ju, né? Mar, Joa. E eu quero que mostre os 5. Então, C, fazer um range agora, de 1 a 5. Eu não preciso fazer 1,2,3, eu faço um range do arquivo. Então, as 5 primeiras linhas. Comando cut, tá? E aqui a gente terminamos mais esse tópico, que é o tópico, esse subtópico, né? Que é arquivos de texto 103.2. Até a próxima, vamos que vamos.